Startups, sou Head de Operações e Inteligência. A ACE, ela nasceu em 2012 como uma aceleradora de startups, né? Durante 3 anos aí fomos eleitos a melhor aceleradora de startups da América Latina. E no ano passado, em 2019, a gente virou um fundo de VC Early Stage. Então a gente faz investimentos em startups aí nos estágios de pré-seed e seed. A ACE também tem outras frentes, né? Em 2016 a gente criou uma frente de consultoria corporativa para inovação, que a gente chama de ACE Cortex. Então, a gente está trabalhando com essas duas formas aqui. A gente ajuda as corporações a trabalharem com startups, né, usando esse contato com startups que a gente tem, e como startups, trazendo um pouquinho de infraestrutura e dos conhecimentos de metodologia que as startups usam para deixar as empresas maiores mais ágeis, né? E aí hoje a gente vai trazer um pouco desse conceito aqui, que a gente trabalha com startups ali na nossa época de aceleração, mas que a gente usa também em corporações, que é o Problem Solution Fit. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como encontrar especificamente essa primeira etapa, que é descobrir o problema e entender quais são as soluções que mais podem fazer sentido para esse problema. Então vamos lá. Entrando aqui em Problem Solution Fit, acho que é interessante passar um dos frameworks que a gente usa aqui na ACE, né? Olhando, a gente tem 3 coisas que a gente precisa ter para um negócio ser viável, né? A gente vai trabalhar primeiro com o desejo das pessoas, que vão ser os seus futuros clientes, com uma possibilidade técnica, né? Isso tem que ser viável, e também tem que ser viável no termo de negócio, que são esses 3 pontinhos que estão ali na direita e embaixo. Só que antes de fazer tudo isso, a gente precisa validar um de cada vez. Então, primeiro a gente vai começar com o desejo, entender se o problema realmente existe e entender quais são os tipos de solução que cabem ali. Então, a gente vai começar ali da esquerda, né, no starting point, que a gente vai desenhar algumas hipóteses, depois a gente vai ter que ir para a rua, depois a gente vai montar um MVP para poder entender se isso faz sentido mesmo, com um pouco de experiência em mercado. Então, eu vou devolver essa imagem aí várias vezes ao longo de cada etapa, mas é assim que a gente trabalha aqui na ACE, né? Trabalhando especificamente aqui nas hipóteses, e quando a gente tiver chegado ali no MVP que funciona e que é desejado pelos clientes, aí a gente vai para um outro estágio, que é o Product Market Fit, que é como a gente constrói esse último anelzinho ali, né, de viabilidade do negócio. Legal, olhando aqui para essa jornada de inovação que a gente chama, né, a gente vai começar aqui no meio que a gente fala de achismos e hipóteses. Aqui, achismos e hipóteses. Daqui para frente, a gente vai começar a entender quais são as nossas hipóteses para esse produto e para esse problema, depois entrevistas para poder validar se esse problema é relevante e grande o suficiente, depois validar as pessoas que têm esses problemas e entender quais são os jobs to be done, né, quais são as possíveis resoluções desse problema. Claro que antes disso aqui, a gente está considerando que a startup ou a corporação já tem uma infraestrutura e um conhecimento prévio sobre o assunto, né? É muito difícil você empreender quando você não tem um background, no mínimo técnico ou teórico, ou de experiência mesmo, trabalhando nesse ramo. Então, olhando aqui desde o início, a gente teria um deep dive no assunto e no mercado, entender quais são os principais temas, as principais forças que o time tem, aí sim, conseguir colocar todo mundo na mesma página e começar a fazer uma pesquisa sobre quais são as frentes de mercado que mais faz sentido atacar, né? Quais são as oportunidades de mercado. Depois que você tem tudo isso, com um time que tem a experiência, que tem as suas forças mapeadas e que está alinhado, aí que a gente começa a entender quais são as dores possíveis de se validar. E aí, claro, aqui na direita, né, a gente usa o modelo ágil, que é a gente sempre trabalha com sprints, que sejam coisas rápidas que a gente consiga construir, aprender e mensurar e medir, né, os resultados. Porque a ideia é que na parte de Problem Solution Fit, é uma etapa de muito aprendizado. A gente vai começar a jogar algumas dicas e algumas hipóteses, só que a gente quer receber 90% da informação do mercado das pessoas que a gente está trazendo. E aí é esse batimento cardíaco assim do mercado que a gente procura para entender se um problema ele é relevante o suficiente para construir um negócio em cima disso. Então vamos andando aqui nessa jornada. Aí foi. Legal. Vamos começando aqui pelo starting point. Vamos fazer um desenho de hipóteses, né? Uma das coisas que a gente mudou bastante, assim, em termos de maturidade empreendedora nos últimos anos, é que as pessoas já começam a considerar que achismo não é o suficiente para você construir um negócio. E realmente, né? Antes a gente tinha muitos negócios que estavam ali no PowerPoint ou só na ideia inicial e eles recebiam investimento. E hoje a gente precisa de muito mais do que isso para poder mostrar que o negócio tem potencial, né? Só que o achismo, ele não é completamente descartável, não. A primeira etapa
é a gente conseguir pegar toda aquela experiência, aquilo que eu mostrei antes, né, da equipe e da construção de mercado que você tem antes, e sua construção como empreendedor, e isso gera achismos, né? E é a primeira etapa para a gente conseguir pegar esses achismos que, na prática, traduzem o nosso faro para poder achar oportunidades de negócio, e vamos começar a transformar isso em hipóteses, ou seja, transformar isso em problemas reais e falar, ok, como que eu consigo transformar isso que eu imagino que seja do mercado em algo que eu consiga validar e realmente trazer isso ao mercado de uma forma mais estruturada, né? Então a gente vai começar a explorar o que a gente tem de achismo e vamos começar a levar isso para o mercado para ser ou validado, e aí o mercado indica, né, as experiências que a gente vai ter indicam que isso funciona ou invalidado. Pode ser que nessa etapa a gente tenha algumas devolutivas negativas das hipóteses, e é importante também porque a gente está aprendendo para poder realmente construir a nossa solução. E aí a primeira ferramenta que a gente traz aqui é a matriz CSD, né? A gente tem até um podcast aqui da ACE de workshop de post-it funciona, mas a gente coloca aqui isso numa tela ou num quadro e a gente vai começando a levantar quais são as coisas que eu tenho certeza pela minha experiência ou pelos dados, quais são as minhas suposições que para mim podem funcionar, ou que o cliente ele quer aquilo, ou que ele não quer aquilo, ou que ele tem aquela dor ou não aquela dor, e quais são as dúvidas que, por enquanto, eu não tenho nenhum achismo ainda, mas que vai ser um ponto importante para eu descobrir, para poder entender como que eu aplico uma solução que seja interessante para esse problema. E a ideia é, a gente vai construir os achismos pensando em causa e consequência. E aí com isso que a gente cria uma hipótese. A hipótese não é só o cliente sente tal, mas sim uma questão que ele vai montar uma causa e ele vai ser afetado por algo, seja interno ou externo, e aí sim ele toma uma atitude, ou ele tem um pensamento, ou ele tem um sentimento. Então tem um exemplo aqui, né? Por medo de colocar o cartão na internet, as pessoas não fazem compra por e-commerce. Qual que é a diferença disso para uma hipótese de as pessoas têm medo de fazer compra por e-commerce? É porque essa hipótese em específica de por medo de colocar o cartão na internet é uma hipótese que você consegue validar. Se você tirar a obrigatoriedade de colocar o cartão na internet, será que elas compram via e-commerce? Então você tem um plano mais claro de validar. Agora, se você coloca uma hipótese de as pessoas têm medo de comprar no e-commerce, você não consegue validar isso de uma forma mais estruturada, porque você não tem a causa, né? Aquele primeiro pedacinho ali. Então é importante montar nessa estrutura para você ter algo para trabalhar depois. Uma vez que a gente desenhou as hipóteses, né? Tá na hora de ir para a rua. Né? O que a gente fala aqui é que nesse momento 90% é fora do escritório, out of the building, e 10% é o que você realmente vai trazer os desenhos e trabalhar na mesa. Por quê? A gente quer extrair o máximo de informação e de dados dos consumidores reais. Né? A gente tem que falar com pessoas que vão ser potenciais clientes e que têm esse problema ou esse desejo, né? Que é o que está aqui. Então a gente vai começar a fazer pesquisas de validação. E aí, olhando aqui, né? A gente vai chegar para esse etapa que a gente vai construir as entrevistas, das entrevistas vamos para a persona, job to be done, até a gente construir uma ideação de o que pode ser a melhor solução para esse projeto. Então aqui a gente começa a partir para a parte de questionários, né? A gente começa a montar questionários qualitativos, exploratórios, com algumas hipóteses por stakeholder. Então, se a gente está falando lá daquela pessoa que não compra online porque não coloca o cartão, o tipo de pessoa, né, o que é esse tipo de stakeholder, vamos conversar com consumidores que têm alguma relação ou que não têm relação com compras online. Idealmente, as entrevistas elas são feitas presencialmente e não pode mandar formulário de questionário qualitativo. Porque a ideia é a gente conseguir ao máximo explorar a reação das pessoas e explorar também o que elas sentem e a emoção. Quando você está em um questionário, que isso é uma das coisas que a gente já viu bastante, a pessoa faz uma validação e fala, não, mandei para 100 pessoas. Legal, você conversou com 100 pessoas? Muito bom. Não, mandei um formulário para o pessoal da minha faculdade lá, vários responderam que comprariam e estou com um produto. A ideia não é essa, né? A ideia é você conseguir explorar e conseguir capturar de uma forma mais qualitativa, né? Quais são os principais desejos, as principais dores desse seu potencial cliente, né? Desse stakeholder. E aí, como a gente faz com menos volume, a gente precisa aumentar muito a profundidade. E aí, por isso que tem que ser exploratório, normalmente demora 1h30, a gente precisa de mais dedicação também, tanto do empreendedor quanto de quem está sendo entrevistado, para a gente conseguir exaurir mesmo ali quais são os desejos dele. E aí a gente passa para uma estrutura de entrevistas, né, que a gente sugere aqui,
colocar uma apresentação com objetivo, um quebra-gelo para poder deixar a pessoa falar e as perguntas sempre abertas, né? Você faria isso? Sim ou não? Esse é o tipo de pergunta que ela é indutiva. Você acaba empurrando o seu cliente, né, a pessoa que você está entrevistando, para um ou outro caminhos. Mas quando você fala, como você se sente quando isso acontece? Ou qual que é a sua experiência com compras online, né? A gente está usando esse exemplo. Quando a pessoa fala qual é a sua experiência com compras online, ela vai revisitar todo o histórico dela e aí ela vai conseguir mostrar o que mais tem dor para ela. Agora, se você falar, você tem problemas na hora de comprar com cartão de crédito em compras online, acaba sendo algo muito específico e mesmo que ele fale que não, por exemplo, isso pode enviesar de uma forma ou de outra. A ideia é que seja o mais espontâneo possível e que você consiga extrair as principais dores que eles estão falando. Porque se você for validar uma hipótese específica, pode ter uma outra dor que você não pôs como hipótese, né? Mas que é muito maior e que você poderia estar trabalhando em cima dessa dor, que tem mais potencial de mercado do que uma que você colocou na hipótese, porque é o que você tinha ali de controle, né? E claro, como eu disse, que precisa de um pouco mais de dedicação também da pessoa que está sendo entrevistada, dê um brinde, um café, um chocolate, leve ela para almoçar, para fazer essa reunião. É importante também ter uma contrapartida aí para ele. E a gente, quando a gente pega todas essas informações, né, vamos falar que a gente conversou aqui com 30 pessoas, uma reunião de 1h30 para cada um, olhando para os problemas e para as coisas que elas colocam, pode ser um pouco difícil de você juntar tudo isso e conseguir achar um padrão claro, né? Muito diferente de você receber um formulário que o cara vai clicando numa caixinha ali. Você tem essa dor? Sim. Você tem essa dor? Não. Então, é mais difícil de montar um padrão de uma forma desestruturada, que é esse tipo de entrevista, só que você tem muito mais riqueza de detalhe, né, de informação. Então, quais são as duas formas aí que a gente sugere? Ou você monta uma nuvem de post-it, pega uma parede ali em branco, vai anotando cada as dores que vocês puxaram das entrevistas e vão tentando aproximar as dores umas das outras, entender se você tem concentrações em uma frente ou outra, ou uma planilha mesmo, em que a gente vai classificar cada um desses problemas e das respostas, né, que ela colocou, a gente consegue classificar essas dores, ver as que mais acontecem e a gente faz uma somatória de quão frequente é essa dor nos 20 caras que eu conversei, nos 30 caras que eu conversei. São duas formas de fazer. E aí, quando a gente tem essa primeira visão, a ideia é que a gente consiga pegar alguns exemplos dessas pessoas. Então, se a gente entrevistou, sei lá, 30 pessoas, a ideia é pegar, dessas 30, né, pegar mais 3 ou 4 para conseguir aprofundar ainda mais, mas aí depois de você ter já processado essas primeiras informações, né? Porque você vai começar a entender as principais dores e frentes, mas a gente quer ainda mais fundo de entender os pain points, que é exatamente qual é o momento e qual é o ponto que ela sente, né, essa necessidade, e o job to be done, que já te dá um passo para você entender qual que vai ser a solução que você vai montar a partir dali. Olhando com isso, né, quando a gente fizer essas duas coisas, tanto o entendimento mais raso, né, que a gente vai fazer das entrevistas lá qualitativas, quanto esse entendimento mais profundo, a gente vai ter os pain points, os jobs to be done e quais são os principais pontos de desejo e uma validação mínima quantitativa, né, pelo número de pessoas que vocês conversaram, e aí a partir daí, sim, que a gente está pronto para construir as personas. Um dos erros que a gente vê muito é a pessoa tem uma ideia, fala, vamos construir um mouse, mas um mouse diferente, um mouse para quem tem que ficar de pé o dia inteiro, não pode sentar. A minha persona é A, B, C, D e E. Opa, calma aí. Primeiro que você começou, ao invés de começar pelo problema, né, entender o desejo e a dor, começou pelo produto. Em segundo, você precisa conversar com as pessoas, porque a persona não é algo que o empreendedor define, né? É algo que ele consegue capturar do mercado e entender isso como um padrão de mercado. A persona nada mais é que um resumo de um conjunto de pessoas no mercado. Então, a gente vê muito, né? Construir a persona. Tá bom, mas quantas pessoas você falou e de que tipo e de que extrato para você construir essas personas? Ah, eu falei com 4 pessoas e meu primo. Então acaba que você precisa de mais informação para construir as personas, e se você está com dificuldade para construir a persona, provavelmente é que você capturou ou pouca informação ou informação pouco detalhada no momento anterior. Então, volte 2 casas aí e depois tente de novo aí para construir a persona. Depois que a gente constrói as personas, né, e a gente vai fazer uma matriz, e é uma das coisas que a gente sugere, uma matriz de pain point em relação à importância e satisfação, que é a ideia é a gente conseguir priorizar aqui
qual é o pain point mais agudo, ou quais são as dores mais latentes que o cliente tem ali. A gente vai ter mapeado, sei lá, 10 pain points, 12 pain points, todos os momentos em que o consumidor ele sente alguma dificuldade naquela jornada, né? Como a gente está tentando entender um desejo específico, vai ter vários momentos em que ele se sente frustrado ou ele tem alguma dificuldade em evoluir. A gente vai tentar mapear cada um desses e entender se isso é muito importante para a construção da jornada dele, aqui no eixo X, né? E no eixo Y, uma vez resolvido esse problema, qual que é o índice de satisfação dele? Então, a gente vai ter aqui as nossas zonas, né, de priorização. Quanto mais próximo aqui da importância e mais próximo da satisfação, antes a gente vai resolver esse problema com o nosso MVP, né? Para a gente chegar em algo mais crível do Problem Solution Fit. E aí, é esse momento que quando a gente faz esse mapeamento, né, de quais são as principais dores, e a gente tem quais são as personas e qual que é o padrão delas, né, onde elas moram, o que elas fazem, e aí tem toda aquela construção de persona com nome fictício, etc. Quando a gente cruza essas duas coisas, a gente entende que essa persona, durante essa jornada em que ela está fazendo isso, ela tem esses principais dores. E aí a gente começa a traçar um cenário que ainda é fictício, mas ele é fictício baseado em todos os aprendizados que você teve lá no passado. De conversar com pessoas com um modelo de dor e de desejo parecido, de você conseguir entrar mais a fundo e tirar os pain points das pessoas, de conseguir priorizar quais são as frentes aí que mais doem, e você vai ter muito claro na mente qual que é a jornada daquela pessoa, qual é o tipo daquela pessoa, qual é o gênero, qual é a idade, quais são os desejos dela, e como funciona a jornada dessa pessoa do começo ao fim, em quais momentos dessa jornada ela vai ter as principais dores para poder cumprir, né, o que ela precisa aí de desejo ou de necessidade. Com essa jornada que ainda é, de novo, muito fictícia, mas você trouxe essas informações direto do mercado e você está só interpretando, né, reinterpretando essas informações, a gente começa a ter algumas ideias de, tá bom, nessa jornada, as principais dores estão aqui, aqui, aqui. Quais são as formas que a gente pode endereçar essa funcionalidade? Então a gente volta lá com uma construção bem parecida com a de hipóteses, só que agora a gente vai para um outro lado que é, se a hipótese é o cliente não faz compra online porque precisa passar o cartão, e a gente validou essa hipótese, e a gente entendeu com o mercado que essa hipótese é um pain point grande, e que esse pain point ele tem uma importância e uma satisfação grande, a ideação vai ser quais são as formas que ele pode ter de não passar o cartão para poder fazer uma compra online. E aí, a partir daí, que a gente começa a pensar em visões de solução, né? E a gente vai começar a pensar quais os tipos de coisas que a gente pode mudar durante a jornada para poder atender os pain points, né? A gente vai sempre trabalhando do mais importante para o menos importante, na priorização. E aí, mais um pouquinho para frente, a gente vai começar a pensar em como a gente monta um MVP, que é um mínimo produto viável, para poder entender se aquilo resolve aquele problema em si, né? E agora a gente já está chegando em um momento mais definitivo de entender mesmo de mercado se a nossa solução encaixa. E aí, de novo, indo para a jornada aqui, a gente tem 3 bloquinhos, né? Que é ideação, que eu comentei agora um pouco, o protótipo, que a gente vai montar um protótipo simples, e teste de fumaça e canal para ver se existe um mercado relevante para essa solução. MVP. MVP também é um termo que ficou muito, muito comum, mas as pessoas normalmente não entendem exatamente o que é mínimo produto viável. E aí tem um site muito interessante que vale a pena colocar, que chama Do Things That Don't Scale, que mostra o mínimo produto viável de empresas grandes, grandes startups como Airbnb, como Dropbox, como Uber, como, enfim. Então, eles mostram como realmente conseguir extrair para o mínimo viável para você conseguir montar a solução. Lembra que o mínimo produto viável, ele não precisa ter uma UI, UX perfeita, não precisa ter um time de Customer Success ali por trás, não precisa ter um modelo de precificação super validado. A gente está não pensando ainda no business, mas a gente está pensando muito no produto e como que aquilo pode resolver aquele problema. Muitas vezes, esse produto ele é feito ou manualmente pelo empreendedor, ou ele faz de uma forma praticamente artesanal, né? De uma forma que a gente chama de concierge. Ok, montando, a ideia aqui depois que a gente tem as ideias, né, a gente faz a ideação e consegue ter quais são as principais features, né, principais mudanças na jornada que a gente quer implementar, a gente monta um workshop de prototipação, que é, ok, como eu faço para mudar esse ponto na jornada? Como que eu faço para mudar ponto A e o ponto B, que são os pontos mais críticos aí na jornada do cliente?
Então, primeiro, tendo desenhado, né, qual é o caminho que o cliente faz, a gente entende qual é o job to be done, ou seja, quais são os problemas que a gente precisa resolver e quais as mudanças a gente quer causar nessa jornada. E a gente pensa em um funil de marketing e vendas, né? Porque como o cliente ele tem essa dor ao longo da jornada dele, a ideia é que ele descubra que a solução de vocês existe bem no momento em que ele está sentindo essa dor mais crítica, né? Porque você tem uma taxa de conversão maior. Então a ideia também é de pensar aonde na jornada a gente vai apresentar esse MVP para o cliente. E aí, claro, né, ainda a gente está falando de solução, mas para a gente conseguir aumentar a abrangência dessa solução e conseguir pegar um pouco mais de informação sobre isso funciona ou não, a gente cria um teste de canais. A ideia é a gente conseguir acessar mais pessoas que tenham esse mesmo problema, não as pessoas que a gente entrevistou lá atrás, porque agora elas já ficaram enviesadas, mas a gente conseguir ter contato com outras pessoas que a gente nunca viu e tentar validar isso que a gente construiu junto com elas. Mas a melhor forma de validar, claro, é a gente ter um cliente pagante e que fica satisfeito com esse modelo. Então, isso agora ele está em um momento mais próximo de você se transformar em um negócio mesmo, né? Antes era mais uma exploração do problema, e agora que você já tem, né, uma estrutura de MVP, ou pelo menos um plano de MVP, a ideia é conseguir ter os primeiros clientes, né, mais iniciais. E aqui, por último, agora olhando para o Product Solution Fit, né, uma vez que a gente fez a primeira versão MVP, a gente está aprendendo quais são as mudanças que precisam ser feitas. A ideia é que a gente entra aqui, né, depois do teste de fumaça e de capturar os primeiros clientes, ou os primeiros beta testers, ou as primeiras pessoas que você não conhece e que estão usando aquilo pela capacidade de resolver o seu problema, a gente vai ter a iteração dos MVPs e a gente vai ter um pouquinho de aprendizado de produto, né, que a gente vai começar a entrar e falar, ok, agora que eu fiz o meu primeiro MVP, quais são os problemas que as pessoas estão enxergando nesse MVP? Aí eu acho que começa a fazer sentido você começar a pegar um NPS, você começar a entender com as pessoas que usam, né, com seus primeiros 50, 100 usuários, entender quais são as dificuldades que eles têm mais voltados ao produto. E aí você começa a olhar para KPIs de produto, que é quais são as taxas de desistência do meu cliente nesse produto? Será que a minha experiência está boa o suficiente? Então, isso acaba sendo um ciclo em que você vai revisando os MVPs, MVP, KPIs, MVP2, e aí você até construir um produto que esteja mais ou menos pronto aí para conseguir escalar e construir um negócio ali por trás. A ideia no final desse processo de Problem Solution Fit é que você chega com, olha, eu conheço esse público eu tenho certeza que tem esse problema tem esse tamanho. Para resolver esse problema, tem algumas ideias aqui. Inclusive, essas ideias eu já validei com alguns clientes e tem gente comprando isso. Pode não ser pelo preço ideal, pode não ser pela margem ideal, você pode não estar fazendo dinheiro ainda com isso, porque a gente não construiu a estrutura de negócio por trás, mas você provou que a demanda de mercado existe, o nicho de mercado existe, a dor é relevante o suficiente para o cliente ir atrás de uma solução e que essa solução sua pode encaixar no que ele está precisando, né? Então, depois de todo esse ciclo aqui, a gente tem ali o primeiro produto, que uma vez que a gente coloca isso na mesa, e que a gente vai começar, né, a escalar as vendas e tal, e aí depois a gente vai começar a pensar na estrutura de Product Market Fit, que é como que a gente constrói um negócio em volta desse produto e desse problema, para a gente começar a ganhar dinheiro e realmente ser rentável, conseguir escalar e dominar boa parte desse mercado. Então, sobre Problem Solution Fit, é isso aí. Eu sou o Pedro da ACE. Vocês fiquem à vontade aí para mandar para a gente qualquer dúvida. Entre em contato aí com os canais da ACE, goace.vc. Temos nosso podcast, nossa newsletter. Fiquem à vontade também para entrar em contato com qualquer um do time da ACE. Legal? Obrigado pelo tempo.